Meu nome é Cíntia Carolina Crispim, eu sou acadêmica do curso de Ciências Econômicas e faço iniciação científica voluntária. Trabalho com, então, a teoria do valor-trabalho sobre a ótica dos economistas clássicos Smith, Ricardo e Marx. Meus orientadores são a professora Rosângela Maria Pontilli e o professor Luciano de Souza Costa, e nós somos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas do campus de Cascavel. A princípio, então, um resumo daquele período, que é a primeira Revolução Industrial. Ela tem seu início na Inglaterra em meados de 1760 e ela vai até por volta de 1850 e ela marca a industrialização mundial e não só a industrialização da Inglaterra. As máquinas, então, elas são capazes de transformar a matéria-prima em produto final de uma forma que é padronizada e escalonada. Junto com isso, a gente vai ter o conceito de divisão do trabalho. Ela também marca as relações em termos de trabalho de moradia e mão de obra, e esse período é considerado um período de ascensão do sistema capitalista. Um pouco, então, sobre os economistas. O Adam Smith ele nasceu na Escócia em 1723. Seus estudos são na área de teologia natural, ética, jurisprudência e economia política. Ele lança 2 livros, em 1759, A Teoria dos Sentimentos Morais, e em 1776, A Riqueza e a Pobreza das Nações. E ele é considerado por muitos autores o pai da ciência econômica. David Ricardo nasceu em Londres em 1772. Ele trabalha jovem, com 14 anos, na Bolsa de Valores, onde já trabalhava seu pai, e inicia seus estudos em economia com 42 anos após aposentar-se da Bolsa de Valores. Ele tem contato com a teoria do Smith e resolve também escrever sobre economia, escrevendo primeiramente para diversas revistas e depois ele lança Princípios de Economia Política e Tributação no ano de 1817. Karl Marx ele nasceu na Alemanha, na cidade de Treves, no ano de 1818, e ele é formado em História e Filosofia. A princípio, ele não é aceito como professor, porque ele não tinha ideias ortodoxas, e ele resolve ir para o ramo do jornalismo, onde ele decide estudar socialismo e economia. Ele publica o tomo 1 de Capital no ano de 1867, ainda em vida, e os outros livros dele são publicados pós-mortem por Friedrich Engels. Então, o objetivo desse trabalho é de realizar uma revisão bibliográfica acerca da teoria do valor do trabalho sob a ótica desses economistas clássicos, que é Smith, Ricardo e Marx apenas. Existem outros que são desta área, mas a gente vai trabalhar principalmente com esses economistas. Os métodos utilizados para esse trabalho, que é uma revisão teórica, é de História do Pensamento Econômico, alguns livros de Hunt, Napoleone, Rima e Araújo, e também esses clássicos da teoria econômica, que são esses livros citados que eles escreveram, né? Que é Economia, Política e Tributação, do Ricardo, A Riqueza e a Pobreza das Nações, de Smith, e o Capital, tomo 1, de Marx. A princípio, então, uma citação do Smith, que é muito conhecida, não foi com ouro nem com prata, mas com trabalho, que toda a riqueza inicial do mundo foi inicialmente comprada. Então, aqui a gente tem um reconhecimento do Smith da importância do trabalho. Então, ele vê que em todas as sociedades, mesmo as que antecederam ao sistema capitalista, o processo de produção ele era reduzido a uma série de esforços humanos. Essa forma de sobrevivência ela dependia da troca e isso é levado através do trabalho. Ele vai trabalhar com conceitos, então, de trabalho contido na mercadoria, que é dividido por trabalho individual e divisão do trabalho. Então, por exemplo, né, ele fala da fábrica de alfinetes, que é como se uma pessoa fosse produzir os alfinetes, ou se várias pessoas com um trabalho dividido fossem produzir esses alfinetes. Que mesmo que uma pessoa tivesse muito conhecimento, ela levaria mais tempo para fazer esses alfinetes do que através da divisão do trabalho. Ele também trabalha com conceitos de mão de obra direta e mão de obra indireta. A mão de obra indireta seria, por exemplo, quem faz uma máquina de tear, e a mão de obra direta é a pessoa que está fazendo esse tecido, a pessoa que está tecendo. Mesmo assim, ele não consegue conectar de onde vem o lucro do capitalista. Napoleone fala que Smith não distingue ainda o lucro como uma forma específica de renda, já que a renda do mestre artesão é proporcional ao trabalho e não ao capital que é antecipado por ele. É dessa forma que ele vê, então. Pelo fim, ele acaba por levar a teoria dele por outra vertente, que é conhecida como a teoria da soma.
Essa teoria ela é composta, então, da soma dos salários, dos lucros e dos aluguéis. David Ricardo vai trazer a teoria da utilidade, falando que as mercadorias derivam do valor de troca de duas fontes, a escassez e a quantidade de trabalho para obtê-las. Então, para que a mercadoria tivesse valor, para ele traz então a teoria da utilidade, que futuramente Marx vai chamar de valor de uso. Então, por exemplo, né, a escassez da mercadoria e o trabalho necessário fazem o valor de troca. O diamante, ele é mais caro que a água. Por quê? Porque ele é mais escasso e o trabalho necessário para a obtenção dele é bem mais complexo do que para você coletar água, por exemplo, que além de você ter em abundância, é necessário menos trabalho. Então, ele reconhecia que aumento do trabalho aumenta o valor da mercadoria e a diminuição do trabalho diminui o valor dessa mercadoria. Mas ele não consegue também chegar ao conceito do lucro. Assim, ele adota a ideia de que a mercadoria capital de maior durabilidade aumenta a extensão do tempo que os produtos cheguem ao mercado e o tempo maior levaria ao capitalista lucros maiores, mesmo que na produção da mercadoria em questão seja empregada a mesma quantia de mão de obra indireta. Então, ele parte para a questão ali da mercadoria, do capital de maior durabilidade, do que do trabalho em si, ao não conseguir explicar sobre o lucro. Marx, então, diz que a mercadoria, antes de tudo, é um objeto externo, uma coisa que, por meio das suas propriedades, satisfaz as necessidades humanas de um tipo qualquer. Então, para ele, a mercadoria ela vai consistir em duas características essenciais, que é a necessidade humana, o valor de uso e o valor de troca. O valor de tudo é baseado na utilidade, como eu já havia citado anteriormente, e o valor de troca é a expressão do preço monetário de uma mercadoria. Então, é a quantidade dessa mercadoria em dinheiro. Ao analisar o valor de uso e o valor de troca, Marx aponta que há apenas uma semelhança no valor de ambas, que são frutos do trabalho. A força de trabalho é uma relação de compra e venda. Então, o comprador compra trabalho e o vendedor trabalha. O processo de controle do homem na natureza se apropria da matéria natural e age modificando. Então, a gente tem ali o materialismo, né? Em que a gente consiste que o que a gente faz é modificar o produto que a gente tem. A terra é modificada, a madeira é modificada. E o lucro do capitalista, então, vem dessa exploração da mão de obra que Marx vai tratar aí como mais valor. A gente vem, então, a gente comprando, ele compra essa mão de obra por um valor mais barato do que esse vendedor, esse trabalhador vai produzir. E esse é o conceito de lucro que vai ser apresentado por Marx, que não Smith e Ricardo eles não conseguiram, então é um conceito marxista. Como conclusão, então, como eu falei anteriormente, Smith e Ricardo têm dificuldade em explorar a teoria do valor-trabalho e efetivamente encontrar de onde vinham os lucros desses capitalistas. Então, eles partem de criar novas teorias para explicar esse conceito. Eles não deixam de reconhecer o valor-trabalho nesse caminho, eles entendem a importância da mão de obra, e então eles apresentam conceitos de valor de uso e valor de troca. Eles só não vão explicar como lucro. Porém, Marx, então, ele difere porque ele vê a mão de obra também como uma mercadoria. Ela tem valor de uso e valor de troca, ela pode ser vendida, ela pode ser trocada. E o interesse do Marx era explicar a natureza da relação social entre os capitalistas e trabalhadores, ou seja, a relação entre salários e lucros. Ele objetiva, então, fazer o que Smith e Ricardo não conseguiram fazer anteriormente em suas obras, em benefício aí do trabalhador. Obrigada, então, a todos. Eu agradeço ao governo do estado do Paraná, à UniOeste e também aos meus orientadores.